Apocalipse, capítulo 16. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Versículo 15. Quando Deus pronunciar o seu último chamado ao arrependimento, quando a última oração ascender aos céus, quando em cada coração humano estiver decidido em que lado está no grande conflito, então cessada será a obra de intercessão e derramadas serão sobre a terra as 7 últimas pragas. A descrição profética revela a ira de Deus agindo contra os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, com flagelos que, apesar de semelhantes às pragas do Egito, não podem ser comparados a nenhum outro que a humanidade já tenha sofrido. Como nos dias de Noé, Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 39, os ímpios não perceberão o fim da graça até que sejam atingidos pela tempestade da cólera de Deus. Ficará tão evidente que eles se decidiram pelo mal, que o sofrimento dos flagelos os levará não a clamar ao Senhor por misericórdia, mas a blasfemar contra Deus. São muitas as cogitações acerca da literalidade ou do simbolismo das 7 pragas. O que precisamos levar em consideração, mediante o que já estudamos até então, é que esse livro é uma junção do literal com o simbólico, e que, independentemente de serem literais ou simbólicas, essas pragas evidenciam que verdadeiros e justos são os juízos de Deus, e que a sua ira precisa ser levada em conta, tanto quanto o fato de que Ele é amor. Romantizar o amor de Deus e ignorar a sua ira tornou-se um dos piores enganos dos últimos dias. Que Deus é amor, 1 João capítulo 4, versículo 8, isto é fato, mas conta-se nos dedos os corajosos que pregam que horrível é cair nas mãos do Deus vivo, Hebreus capítulo 10, versículo 31, ou que Deus é fogo consumidor, Hebreus capítulo 12, versículo 29. Deus há de fazer justiça aos seus servos de todos os tempos e de uma vez por todas virá para dissipar o mal. Ele prometeu e nenhuma de suas promessas jamais falhou, tudo se cumpriu. Josué capítulo 21, versículo 45. Semelhante ao que aconteceu no Egito, ocorrerá nos dias que antecedem o segundo advento de Cristo. Êxodo capítulos 7 ao 12. A referência da 5ª e da 6ª pragas sobre o trono da besta e sobre o grande rio Eufrates são indícios de que os flagelos não atingirão todo o mundo, mas lugares específicos. Com base nisto, analisemos o conteúdo de cada taça. Primeiro flagelo. À semelhança da 6ª praga sobre o Egito, a primeira praga de Apocalipse anuncia úlceras malignas e perniciosas. Assim como somente os egípcios foram atingidos pela praga e os hebreus não foram atingidos, também sofrerão a primeira praga somente os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Segundo flagelo. O mar se tornará em sangue. Não sabemos como isso ocorrerá, mas certamente podemos descartar as cogitações de fenômenos naturais que causam a coloração avermelhada na água, já que o relato bíblico é bem claro quando diz que o mar se tornou em sangue como de morto e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Terceiro flagelo. Como a primeira praga que caiu sobre o Egito, assim acontecerá tanto com o mar, como vimos no segundo flagelo, como com os rios e as fontes das águas, no derramamento da terceira taça. Nesse tempo, os ímpios se levantarão contra o derradeiro povo de Deus, pois a este o seu pão lhe será dado, as suas águas lhe serão certas. Isaías capítulo 33, versículo 16. E ao observarem que nenhuma praga atinja os fiéis observadores da lei de Deus,
Salmo 91, versículo 10, será tempo de grande angústia e perseguição para o fiel remanescente. E o clamor dos santos mártires que João ouviu na visão do 5º selo, pedindo por justiça, será transformado em louvor pela justiça divina. Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. 4º flagelo. Quando a 4ª taça for derramada sobre o sol, terríveis serão as consequências. Criado no 4º dia da semana da criação, essa estrela tem a função de manter a vida na terra, sendo fonte de calor e de luz. A estrela que por tantos anos foi objeto de adoração dos cultos pagãos, será instrumento da ira divina. E ao invés de haver arrependimento, os ímpios blasfemarão contra Deus, exatamente como faz a besta que escolheram seguir. Apocalipse capítulo 13, versículo 6, Daniel capítulo 7, versículo 25. O adágio que diz: o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro, se aplicará com precisão neste tempo em que o solo do coração dos ímpios estiver endurecido. 5º flagelo. Houve trevas tão densas no Egito que os homens não podiam enxergar uns aos outros, e os egípcios tiveram que permanecer no mesmo lugar até que cessasse a praga. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Êxodo capítulo 10, versículos 22 ao 23. Quando o 5º flagelo for derramado sobre o trono da besta, quando ficar evidenciado que o território da mentira está mergulhado em trevas e todos os que seguiram a besta perceberem a sua impotência diante do caos, sentirão dor e desespero que palavra alguma pode descrever. 6º flagelo. O 6º flagelo faz referência ao rio Eufrates. Era este rio que irrigava a antiga Babilônia, e foi secando este rio que Ciro e seu exército conquistaram o Império Babilônico. Devemos considerar este flagelo, portanto, de forma simbólica. Quando o mundo inteiro for reunido, ecumenismo, pelos 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, espiritismo, paganismo e protestantismo apostatado, feliz será aquele que Jesus encontrar vigilante e incontaminado das trevas deste mundo. Assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho e fez o seu povo atravessá-lo em terra seca, em direção a Canaã, assim este flagelo anuncia o livramento do remanescente de Deus, que marcha rumo a Canaã celestial. O 6º flagelo também anuncia a última grande batalha das tropas de Satanás contra o povo de Deus, o-Armagedon. Esta expressão deriva do hebraico Ha-Megido, que significa Monte de Megido. A região de Megido foi palco de diversas batalhas entre Israel e os povos inimigos. Mas o que nos interessa é identificar este Monte de Megido. O monte localizado nesta região, que se encaixa com precisão no contexto da última batalha, é o Monte Carmelo. Só este tema seria estudo para muitas meditações, mas lhe convido a ler o relato de 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 ao 40, e perceber que assim como Elias restaurou o altar do Senhor e revelou a todos que só o Senhor é Deus, assim também, como Elias profético, Malaquias capítulo 4, versículos 5 ao 6, esta obra será plenamente cumprida pelo remanescente dos últimos dias. Será a última batalha entre a verdadeira e a falsa adoração. 7º flagelo. Assim como o pecado teve início no santuário celeste, no coração de um querubim que se rebelou contra Deus, cumpre do mesmo santuário sair a ordem de destruição definitiva do pecado. E a mesma frase que disse na cruz, Jesus a dirá pela última vez: feito está. Leia João capítulo 19, versículo 30. Então,
uma série de juízos sobrevirão à terra, que será abalada de uma forma como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Não sabemos quando, mas uma coisa é certa, amados: Cristo vem. Ele prometeu, e ele não mente. Eis que ele vem como vem o ladrão. Não no sentido de ser um evento secreto, pois todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E sim, que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus capítulo 24, versículo 36. A pergunta é: estais vós prontos? Oremos, amados. Santo e eterno Deus, falta pouco para este mundo ser atingido pelos flagelos do teu juízo. Creio que os teus anjos já estão de prontidão e o Senhor aguarda apenas as tuas últimas ovelhas entrarem em teu aprisco. Ó Senhor, tu és justo, tu que és e que eras, o Santo, pois julgarás a terra com equidade e com justiça. Não temos o que temer se estivermos alicerçados na rocha que é Cristo. Firma os nossos pés no solo inabalável da Tua palavra e enche-nos do Espírito Santo. Nosso coração está saudoso para Te encontrar e ir para a Tua casa, Pai. Ajuda-nos a vigiar e a guardar as nossas vestes até que venha o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, Elias dos últimos dias. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.